As vacas são vacas, certo? Todas parecem iguais e são criadas para os mesmos propósitos, reprodução, leite e carne. Mas não me diga que algumas vacas ou bovinos não surpreendem com sua singularidade. Alguns são definitivamente bem diferentes da vaca comum, como você está prestes a descobrir. Desde vacas corredoras até bois franceses elegantes, aqui estão as vacas mais únicas do mundo. Texas Longhorn. Os criadores de Texas Longhorn tiveram um papel importante na criação do gado que temos hoje. Eles foram modificados ao longo dos anos para nos fornecer o que precisamos. Entre todas as raças de bovinos na América do Norte, o Texas Longhorn se destaca como uma raça que é como é hoje porque quis ser assim. É resultado de seus ancestrais que pisaram em solo americano cerca de 500 anos atrás e tiveram que se adaptar naturalmente ao ambiente para sobreviver. Provavelmente por isso eles têm chifres absolutamente enormes, aproximadamente 2,5 metros de comprimento, de ponta a ponta, sem serem registrados, contidos ou regulamentados. As vacas Texas Longhorn são adaptáveis e robustas, com um pouco de atitude adicionada à mistura. Elas se adaptaram muito bem aos ambientes mais desafiadores, sem precisar da nossa ajuda. No entanto, esses animais não eram tão populares até depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, quando autoridades governamentais destruíram os búfalos para derrotar seus inimigos nativos americanos. O gado Texas Longhorn foi então trazido para pastar nas grandes planícies, onde os búfalos costumavam viver. Eles rapidamente dominaram o mercado de carne da América do Norte. Mas, como temos uma história de mexer com a perfeição e desejar melhorar a qualidade da carne, os fazendeiros começaram a fazer cruzamentos entre raças, quase erradicando o verdadeiro Texas Longhorn até 1900. Raça Eglin. As Eglins são mesmo uma raça impressionante de gado. Se você é um entusiasta de design de interiores, certamente teria uma foto de uma vaca Eglin na parede. Esses bovinos são verdadeiramente espetaculares. Eles são uma raça escocesa com chifres longos e peludo. Originários das ilhas do oeste da Escócia e das terras altas escocesas, eles foram mencionados pela primeira vez em um livro de registros de rebanhos em 1885. Desde então, eles foram exportados para muitos países ao redor do mundo, incluindo Austrália, Canadá, França, Estados Unidos, Dinamarca e Finlândia. Você pode pensar que sendo exportados para tantos países, eles são populares, mas esses alces fofos e peludos não são tão comuns assim. Em 2002, havia apenas 2.500 vacas reprodutoras registradas no Reino Unido, um número que chegou a 6.000 em 2012. No entanto, até 2021, esse número havia caído para apenas 3.161 e eles são considerados em perigo ou ameaçados. Mesmo que não sejam populares, eles são as vacas favoritas de muitas pessoas em termos de aparência. Eles têm chifres longos e largos, pelos ondulados e lanosos, além de uma linda pelagem avermelhada. Alguns também são amarelos e um pequeno número é preto prateado ou mesmo tigrado. Os touros adultos geralmente pesam cerca de 1.800 libras, aproximadamente 820 quilos, enquanto as vacas adultas pesam em média 1.100 libras, cerca de 500 quilos. Ao contrário de serem chamados de o rebanho, as Eglins são conhecidas como odobras. Curiosamente, isso se deve ao fato de que costumavam ser mantidas em abrigos de pedra abertos durante o inverno, chamados de ofolts. Partenase. As Partenases são um exemplo de vacas polivalentes. Elas são bovinos franceses originários de Parthenay, no oeste da França, e costumavam ser criados para trabalho, carne e leite. Nos dias de hoje, elas são mais populares pela carne, e você não ficará surpreso ao saber sobre seu peso impressionante. Um bezerro leva apenas 120 dias para atingir 363 libras, aproximadamente 165 quilos, e 210 dias para chegar a 612 libras, cerca de 278 quilos, quando estão totalmente crescidos. Os machos de Partenase podem pesar até 2.425 libras, aproximadamente 1.100 quilos, enquanto as fêmeas pesam em média 1.763 libras, cerca de 800 quilos.
Elas não são pequenas, com certeza. Nós conhecemos o gado Partenase na segunda metade do século XIX. Foi nessa época que a praga de insetos chamada Filoxera destruiu os vinhedos. Os vinhedos foram convertidos em pastagens e muitas cooperativas leiteiras foram formadas. Elas trouxeram as Partenase para pastar a terra e produzir manteiga chamada Charente Poitou. A manteiga se tornou tão popular que o número de Partenase chegou a 1,1 milhão até o final do século XIX. Atualmente, existem apenas cerca de 43 mil Partenase. No entanto, muitos agricultores ainda as preferem. Elas possuem musculatura dupla, os touros são férteis e trabalhadores, e produzem carne excepcional. Além disso, alcançam um alto valor de carcaça e sua carne possui menor teor de colesterol do que a carne de frango. Também é vantajoso que as fêmeas sejam fáceis de serem abatidas e se adaptem à maioria dos sistemas de criação. Charolais. Se você está pronto para entrar na agricultura, definitivamente deve considerar começar com o gado Charolais. Esses bovinos de carne taurina originários da França são criados especialmente para a produção de carne e, às vezes, podem ser cruzados com outras raças desejáveis, como Hereford e Angus. Eles são a segunda raça de gado mais numerosa da França, perdendo apenas para os Holstein, que são a raça bovina de carne mais comum. Em 2014, havia 4,22 milhões de bovinos Charolais apenas na França. No entanto, a França não é o único país onde esses bovinos de cor creme e branca podem ser encontrados. Existem Charolais em pelo menos 68 países, com uma população mundial de cerca de 730 mil. As maiores populações fora da França estão no México e na República Tcheca. O gado Charolais também possui alguns dos touros mais pesados do mundo, podendo chegar a 1.633 kg enquanto as vacas geralmente pesam cerca de 1.179 kg. Além de seu tamanho e qualidade de carne, existem outras razões pelas quais os agricultores os adoram. Eles se adaptam à maioria dos sistemas de criação, possuem musculatura e conformidade excepcionais, além de apresentarem um ganho de peso natural superior. Os agricultores também apreciam como é fácil o processo de abate e como são manejáveis em termos de temperatura. Azul belga. O Belgian Blue, também conhecido como azul belga, é uma raça de gado bovino absolutamente deslumbrante. Essa raça de carne originária da Bélgica é esculpida, magra e de musculatura dupla. Eles têm a capacidade de converter facilmente sua alimentação em músculos magros, o que significa que sua carne tem baixo teor de gordura, mas também menor maciez. Eles possuem uma mutação natural no gene da miostatina, que inibe o desenvolvimento muscular. As vacas também têm carne magra devido à mutação que interfere na deposição de gordura. Esteticamente, eles também são bastante impressionantes, com pelos malhados em tons de azul acinzentado e uma coloração que varia do preto ao branco. Mas, apesar de sua beleza e musculatura, os Belgian Blues não estão isentos de problemas. Sua musculatura dupla muitas vezes os torna propensos à distocia, que são complicações durante o parto. Os Belgian Blues podem ter canais de parto mais estreitos, então muitos bezerros nascem por cesariana. Os touros também não possuem a mesma qualidade e quantidade de sêmen e peso testicular que outras raças. Além disso, eles não se adaptam bem a ambientes hostis e exigem um manejo mais habilidoso. Se você não tiver experiência com a raça, não seria viável economicamente criar Belgian Blues. Ancole Vatouzi. Vatouzi, você verá poucas raças de gado tão interessantes e únicas como o Ancole Vatouzi. Essa raça moderna de gado doméstico americano vem do grupo Ancole de gado Sanga, originário das partes leste e central da África. Você certamente pode identificar esses animais em uma multidão, pois são mais conhecidos por seus chifres massivos. Seus chifres geralmente têm a maior circunferência de todas as raças de gado, a ponto de parecerem desproporcionais aos seus corpos. Ocorre porque os machos e as fêmeas em média não crescem muito. Os machos geralmente pesam cerca de 1.300 libras, enquanto as fêmeas são um pouco mais leves, com 1.212 libras.
O gado Vatuzi é predominantemente vermelho e branco, mas também pode ter uma ampla variedade de cores. A raça surgiu quando foi introduzida por pastores nômades em Uganda, há cerca de 700 anos. Agora, existem pelo menos 5 variedades que podem ser consideradas suas próprias raças, embora todas se pareçam bastante entre si. Tradicionalmente, essa raça era considerada sagrada e a maioria das pessoas as criava para obter leite, raramente para carne. Os agricultores deixavam suas vacas pastarem o dia todo e permitiam que elas retornassem aos seus bezerros por um curto período para amamentar. Em seguida, eram separadas novamente antes de os pastores as ordenharem. Se gostou do vídeo, não esquece do like, se inscreve no canal.